Olá, Deus abençoe sua vida. Eu sou o pastor Luciano e quero fazer uma pergunta para você nessa hora. Quando a gente fala de Páscoa, o que é que vem à sua mente? Provavelmente muitas coisas. Porém, infelizmente, para alguns, a figura do coelho saltou. Você lembra de um coelho? Porém, a Bíblia vai dizer que o animal a ser lembrado, a ser relacionado à Páscoa, não é o coelho, e sim o cordeiro. O cordeiro que é o filho da ovelha, o bebezinho da ovelha, porque no dia da morte dos primogênitos, capítulo 11 de Êxodo, a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos, a Bíblia vai dizer que um cordeiro deveria ser morto para que o primogênito fosse preservado vivo. E o sinal para que o anjo da morte não entrasse na casa e não matasse o primogênito, deveria ser o sangue desse cordeiro colocado nos umbrais da porta. Quando o anjo da morte viesse e visse o sangue, aconteceria que ele passaria sobre. E o termo Páscoa para o judeu é Pessá. Pessá, a origem, o significado etimológico é passar sobre. O anjo da morte cantaria pneu e sairia ao ver o sangue do cordeiro posto ali na casa, nos umbrais, sinalizando que um cordeiro havia morrido em lugar do primogênito da família. É muito importante falar disso porque a Bíblia vai chamar Jesus de Cordeiro de Deus. E a gente sabe que o judeu viveu esse tempo todo depois do Egito, anualmente celebrando a Páscoa e obrigatoriamente matando um cordeiro, não só como lembrança do que havia acontecido no Egito, mas também na busca de preservar o seu filho primogênito. Era uma celebração da importância do cordeiro, porque sem o cordeiro não haveria vida. Não se celebrava apenas a preservação do primogênito, celebrava-se a figura e a importância do cordeiro. Não é sem motivo que os sacrifícios do Velho Testamento trabalhavam com essa ideia de substituição. Então, quando você pega a Páscoa, você vê o cordeiro morreu para que o primogênito ficasse vivo. Para que o adorador pudesse se aproximar de Deus, ele levava ao templo um tipo de oferta, sobretudo animais que precisavam ser mortos. E o sangue desses animais eram aspergidos sobre o altar. Em alguns casos, em alguns tipos de ofertas, o sangue também era colocado ou na orelha ou na testa do adorador. Isso significava que o pecado daquele adorador era tirado dele porque a sua condenação, o horror do seu pecado, havia passado para o animal chamado cordeiro, em alguns casos touros, novilhas e outros animais, que morriam em lugar do adorador, e quando ele morria, o pecado do adorador passava para o animal. Porém, havia um problema. Toda vez que ele ia ao templo para adorar a Deus, ele precisava de um substituto para pagar a sua conta, para estar em condições de se apresentar diante de Deus. E, inevitavelmente, um substituto deveria ser providenciado, ou seja, um animal ou, sobretudo, também um cordeiro. E Hebreus 10 vai dizer que esse tipo de substituição era um tipo limitado e provisório. Era toda vez eu tinha que matar um novo animal para pagar minha conta. Até que Deus envia o seu filho, e João, acertadamente, o profeta João, ele dizia quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. E ele depois, no capítulo 1, versículo 36, vai reafirmar isso. Ele vai dizer por 2 vezes que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual a diferença entre os cordeiros providenciados pelos humanos, os cordeiros animais, e o Cordeiro de Deus? Porque o que o homem providencia é um animal que tem a condição de pagar a conta uma única vez e morrer e acabou. O Cordeiro de Deus, que é o próprio Filho de Deus, que metaforicamente se torna cordeiro, morre em nosso lugar, e o sacrifício que ele faz por nós tem duração eterna. Eu não preciso repetir sacrifício. Esse sacrifício foi perfeito, único, cabal, total. A obra de Jesus tem repercussão eterna e diárias nas nossas vidas. Quando a gente pede perdão a Deus, eu não preciso mais matar ninguém, nenhum animal. Porque eu olho para o que Jesus fez na cruz e digo, por causa dele eu peço perdão. É no nome dele, é pela obra que ele fez, que eu me coloco diante de Deus e estou pleno para poder entrar na presença de Deus por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa relação é maravilhosa. É ao Cordeiro de Deus que você deve adorar. É ao Cordeiro de Deus que você deve agradecer, porque foi ele que morreu em seu lugar para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele vai dizer em João 10, a minha vida ninguém tira de mim. Eu a dou espontaneamente. Que Deus abençoe sua vida e que você nunca se esqueça do Cordeiro de Deus. Fique com Deus hoje e sempre.